e hoje nós vamos falar sobre o discipulado. Mas antes eu queria começar com uma oração com vocês. Tá? Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse domingo, em que temos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos mais sobre Ti. Nos dá o conhecimento necessário, Senhor, para cada dia buscarmos, Senhor, sermos uma igreja saudável. Obrigada por esse momento, obrigada por esses irmãos que estão aqui. E me usa, Senhor, como instrumento para passar esse conteúdo, que é tão importante, Senhor, que faz parte da missão da nossa igreja. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu queria dizer a vocês que eu uso uma pedagogia um pouco diferente na minha aula, certo? Eu não uso chocolates. Eu uso uma metodologia que talvez seja da sua época, viu, Ari? A palmatória. Então, toda vez que eu fizer uma pergunta, eu espero que vocês respondam, participem, porque eu estou com um instrumentozinho na minha mão, não é por isso. Mas porque nós estamos numa escola, né? A Escola Bíblica Dominical. Então, é importante que vocês participem, que vocês contribuam, né, com essa aula. Então, a primeira pergunta que eu faço, né, é o que vem à mente de vocês quando vocês escutam a palavra discipulado? O que é que vocês imaginam? O que é que vocês imaginam? A palavra discipulado, o que é que vem à mente de vocês? Discípulos, né? O próprio radical da palavra, né, traz ali a ideia de discípulo, né? O que mais? Obrigada, Heitor. Oi? Treinamento, ensinamento, talvez, né? E aí, eu queria que vocês pensassem em alguma habilidade que vocês têm. Seja cozinhar, dirigir, tocar algum instrumento, pescar, né? Alguns têm habilidade para pescar. Pensem nessas habilidades, né? Algumas habilidades que vocês têm. E pensem também como é que vocês aprenderam essas habilidades. E reflitam um pouco assim, como é que vocês aprenderam? Né? Alguém ensinou a vocês? Vocês viram alguém fazendo? Né? Provavelmente não foi de um dia para o outro. Né? Ninguém aprende a dirigir de um dia para o outro, ninguém aprende a cozinhar de um dia para o outro, né? Tocar um instrumento de um dia para o outro. Então, talvez vocês tenham observado outra pessoa fazendo, né? E depois tentaram repetir. No começo erraram, ajustaram, praticaram de novo. Com o tempo, aquilo que parecia difícil se tornou um pouco mais natural. O aprendizado envolveu convivência, prática, constância e, muitas vezes, relacionamento. Ninguém aprende a dirigir apenas ouvindo uma palestra. É preciso sentar ao lado, né, de alguém experiente. Ninguém se torna um bom músico apenas lendo sobre música. É necessário treino, correção e acompanhamento. Toda habilidade é desenvolvida por meio de um processo intencional. E o discipulado também funciona dessa maneira, não é diferente. Então, hoje, a gente vai refletir um pouco sobre isso. Né? Se aprendemos tantas coisas importantes por meio de um acompanhamento e prática, por que seria diferente no nosso crescimento espiritual? Discipulado é aprender a viver como Cristo viveu, caminhando com alguém e ajudando os outros a caminhar também. E o que é que a Bíblia fala sobre discipulado? Algumas pessoas falaram, né, sobre o nome discipulado, o que é que vem à mente. Algumas habilidades que vocês têm também, que vocês aprenderam, tendo pessoas como referência ou como influência. Mas, assim, o que é que vem também na mente de vocês? Que passagens bíblicas vêm à mente de vocês quando a gente fala sobre discipulado? A grande comissão, que está lá em Mateus 28, né, de 19 a 20, que fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim do tempo, até o fim dos tempos. Eu acho que essa é uma passagem que vem muito à nossa mente quando a gente fala sobre discipulado, né? Alguma outra que vocês tenham memória? Alguma outra que venha à memória de vocês?
Coloquei aqui Lucas 14, de 25 a 27 e 33. Ele traz uma perspectiva sobre ser discípulo, né? E aí fala assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Então, essa passagem aqui, vocês podem perceber que tem sempre a repetição, né? Não pode ser o meu discípulo. Então, é uma passagem que fala mais sobre o custo do discipulado. Então, quem pode ou não ser discípulo de Cristo, né? Então, essa passagem também fala sobre ser discípulo. Uma outra passagem que também é muito conhecida está lá em Mateus 4,19, que fala assim: e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Não traz diretamente a palavra discípulo ou discipulado, mas intrinsecamente a gente está vendo que também trata sobre o assunto, né? E a outra passagem, que também não fala diretamente, mas lá em Tito, né, 2, de 1 a 4, fala assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos e sábios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Também não traz diretamente o conceito de discipulado nessa passagem, mas traz a ideia de mulheres mais velhas e homens mais velhos influenciarem as mulheres mais jovens e os homens mais jovens, ensinarem as mulheres mais jovens e os mais jovens, né? Então, nessas passagens, nós podemos observar alguns pontos, algumas características, para a gente tentar formar um conceito sobre discipulado, que são comuns, né? Tanto na passagem da Grande Comissão, quanto na passagem de Lucas, quanto na passagem de Tito. Então, nessas 4 passagens que eu apresentei, que características assim de discipulado vocês conseguem observar, vocês conseguem evidenciar assim, nessas passagens? O ensino, né? Então, o ensino está bem característico nessas passagens. Algum outro? A renúncia, né? O custo de renunciar a si mesmo para seguir a Cristo. Na passagem de Tito, fala da questão dos mais velhos ensinarem aos mais jovens, né? Então, é uma característica. E sempre a referência a Cristo, né? A sã doutrina, sigam-me, né? Eu vos farei pescadores de homem. Então, sempre essa referência a Cristo. O discipulado, ele tem esses 2 sentidos. Né? O ato de seguir Jesus, que aí vem muito a abordagem sobre o discípulo, né? Então, como ser discípulo de Cristo. Então, o ato de seguir Jesus e o ato de ajudar alguém a seguir Jesus. Então, quando a gente fala em discipulado, a gente tem esses 2 sentidos, certo? Então, apesar da passagem ide e fazei discípulos, ela ser muito lembrada, né? Quando a gente fala da Grande Comissão, a gente sempre pensa no ir e fazer discípulos, e o foco está sempre está mais no fazer discípulos do que no ir, né? Apesar dessa passagem, ir e fazer discípulos, ela ser mais lembrada, essa é uma expressão que aparece pouco no Novo Testamento. A palavra discípulo, no singular, ela se apresenta muito mais, né? Tanto no Novo Testamento, nos Evangelhos, quanto no livro de Atos. Então, nessas passagens, nós observamos que Jesus não somente fez discípulos, como também encorajou a fazer outros discípulos.
Em geral, no contexto cristão, a palavra discipulado tem esses dois sentidos, né? Um refere-se ao ato de seguir Jesus, imitar a Cristo, e o outro ao ato de ajudar alguém a seguir Jesus, ajudar os outros na imitação de Cristo. Mas a gente pode observar que um pressupõe o outro, né? Como é que eu vou pensar em ajudar alguém a seguir a Cristo se eu mesma não sigo, né? Então, apesar de ter esses dois sentidos distintos não, na verdade eles são correlatos, né? Um pressupõe o outro. Eu não posso ajudar alguém a seguir a Cristo se eu mesma não sigo. Então, nosso foco aqui, pensando no tema da nossa EBD, que é uma igreja saudável em ação, vai ser mais no ato de ajudar alguém a seguir Jesus, certo? Tendo em vista que a gente já pressupõe que para fazer isso, a gente tem que seguir, né? Então, eu vou dar um foco um pouco maior nas passagens e no ensino o ato de ajudar alguém a seguir Jesus, certo? Então, diante de tudo isso que que eu já coloquei aqui, a gente pode chegar numa definição do que é o discipulado, certo? Então, a gente pode dizer que o discipulado ele é um processo contínuo de aprendizado e crescimento em Cristo, no qual um cristão, discípulo, mais maduro, guia outro conforme o modelo deixado por Jesus e seus discípulos. Esse processo envolve ensino, oração, transformação de vida e encorajamento na caminhada cristã. Então, coloquei aqui uma definição que consolida, né, tanto essas passagens que a gente viu, quanto o conceito em si, né, quanto o entendimento, né, do que é o discipulado. E aí a gente pode pensar num triângulo, né, quando a gente observa esse conceito, assim. Ele envolve 3 pontos principais, que é a identidade, a transformação e um propósito, certo? Então, a identidade, ela está lá no siga-me, né? Então, quando Jesus fala sigam-me, né, o que é que ele tá colocando ali? Antes de fazer qualquer coisa para Deus, o discípulo precisa estar com Ele, né? Então, a primeira ponta ali do triângulo é o convite, sigam-me. Preste atenção, Jesus não falou, sigam minhas regras, sigam a minha religião. Ele disse, siga a mim, né? Sigam a mim. Isso fala da nossa identidade e relacionamento. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, o discípulo precisa estar com Ele. O discípulo é primeiro alguém que decidiu andar colado no Mestre. É intimidade. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma questão? O segundo ponto, né, ele fala, eu vos farei. Né? Então, o eu vos farei é Jesus mudando o nosso caráter para ficar parecido com o dele. E aí, assim, eu até né, estudando e pensando um pouco, eu coloquei isso, dá até um certo conforto para a gente, né? Uma certa tranquilidade. Né? Por quê? Porque tira um pouco um peso das nossas costas. Né? Ele não diz assim, sigam-me quando vocês estiverem prontos e perfeitos. Ele diz, vem do jeito que você está. Né? Eu vou trabalhar em você. Isso fala de transformação, é o processo. O discipulado é como um canteiro de obras, né? Nós somos a pedra bruta e o Espírito Santo é quem vai lapidando, tirando o excesso de orgulho, de raiva, de egoísmo, né? É Jesus mudando o nosso caráter para ficar parecido com o dele. E o terceiro ponto é o propósito, né? Então, o que é esse propósito? Não existe o discipulado que termina em você mesmo, né? Ele falou, pescadores de homens. Então, aí a gente chega, né, nessa terceira ponta do triângulo, que é o resultado de tudo isso. Pescadores de homens. Isso fala do nosso propósito e missão. Não existe discipulado que termine em você mesmo. Jesus nos chama e nos transforma para que a gente vá buscar os outros. Se você está seguindo a Jesus, inevitavelmente você vai acabar pescando alguém. Seja no trabalho, na família, na vizinhança. O sinal que você é um discípulo maduro é que você já está se preocupando com a salvação de outra pessoa, certo? E do ponto de vista prático, né, envolve o ensino, a oração, a transformação
e o encorajamento, né? Então, esse processo contínuo envolve todos esses pontos. Dentro ainda desse conceito, vocês sabem diferenciar ministério de discipulado e de aconselhamento? Qual a característica de cada um desses que a gente diferencia, né? O que é um ministério, o que é um discipulado e o que é um aconselhamento? Se eu estou no ministério, eu estou sendo discipulado? Se eu estou sendo aconselhado, eu também estou no discipulado? Caminhar, né? Eu coloquei exatamente essas 3 palavras assim, para a gente diferenciar um do outro, né? O ministério eu coloquei o servir, né? O discipulado, caminhar, e o aconselhamento, restaurar. Então, pensando nessa imagem aí que eu coloquei, se a gente pensar no ministério, ele tem uma borda mais ampla, né? Uma base mais ampla, né? Então, o que é o ministério? O ministério é esse círculo maior aí, né? O que é que ele engloba? Ele engloba a nossa vida de serviço na igreja. O ministério é basicamente o servir, né? O foco aqui no ministério é preparar a gente para as boas obras. Quando você está na escala do louvor, na recepção, ensinando as crianças, ou até limpando a igreja, isso é ministério. O objetivo dele é o amadurecimento do corpo de Cristo como um todo. É um ambiente onde a gente coloca a mão na massa para que a igreja funcione e cresça de forma saudável e piedosa. É o fazer. Já o aconselhamento é esse círculozinho menor, tá vendo que ele tem ele é focado, né? Ele tem um foco. E aí eu usei a palavra restaurar, né? Por quê? Porque se o ministério é o serviço, o aconselhamento é como se fosse um pronto-socorro, uma fisioterapia, né? Ele é pontual. O foco aqui é ajudar em questões específicas da vida. Naquele momento que a vida dá um nó, né, que surge um pecado que você não consegue vencer sozinho, ali é que entra o aconselhamento, certo? Então, ele busca identificar o problema à luz da Bíblia e promover a renovação da sua mente, né, através do aconselhamento. Então, ele vai servir para destravar, curar e alinhar o que saiu do trilho, certo? Já o discipulado é o caminhar, né? Ele está ali no centro, né, de tudo isso. Diferente do ministério, que foca mais na tarefa, e diferente do aconselhamento, que foca um pouco mais no problema, o discipulado foca na pessoa e no exemplo. Naqueles conceitos que a gente falou antes, né? Lá em Paulo, né, Paulo diz lá em Coríntios, em 1 Coríntios 11:1, ele fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. No discipulado, eu não estou necessariamente resolvendo uma crise, como no aconselhamento, nem estou apenas cumprindo uma escala, como no ministério. Eu estou andando junto para aprender como viver. É o que Paulo fez com Timóteo, né? Ele ensinou, deu exemplo e mandou ele passar adiante. Um cristão saudável, né, vai viver os 3. Vai servir no ministério, vai buscar ajuda quando precisa através do aconselhamento, mas ele nunca deve parar de caminhar com alguém e ser discipulado, certo? Então, não são coisas separadas, né? São complementares, vamos dizer assim. Entra na ideia do discipulado, sim, porque é aquela questão, né? Eu tenho que seguir a Cristo para poder influenciar as outras pessoas, no caso, dando o exemplo aí da figura do discipulador, né? Para eu ser discipulador, eu tenho que ser discípulo antes, né? E aí a gente poderia até usar também como uma passagem de referência. E agora, pensando como igreja, né? Por que vocês acham que uma cultura de discipulado na igreja ela é importante? Por que a gente trouxe essa temática? Por que a gente está falando sobre isso? Por que no nosso entendimento ela é muito importante? Inclusive está na missão da nossa igreja, né? É a missão da nossa igreja. Por que vocês acham que é importante falar sobre isso? Por que criar essa cultura de discipulado na igreja é importante? A gente tem a passagem da Grande Comissão já fala tudo, né? Assim, a gente tem essa ordenança mesmo, né? A gente tem que ir e fazer discípulos. Então, é importante a gente criar essa cultura de discipulado na igreja. Mas, olhando um pouco mais, assim, do ponto de vista um pouco mais amplo, né? E prático, na verdade,
Primeiro, porque a igreja não é um império, né? O que é que isso quer dizer? Assim, Deus não chamou a igreja para montar uma estrutura grandiosa, nem para servir programas, nem para sustentar uma agenda cheia de eventos, né? Ele nos chamou para formar discípulos. O reino de Deus não é feito apenas de voluntários ocupados, é feito de discípulos transformados. Uma igreja pode ter organização, ministérios funcionando, eventos bem planejados, mas se não tiver formando discípulos, perdeu o foco total da sua missão, né? Jesus não disse, ide e organizai eventos. Ele disse, ide e fazei discípulos. O segundo ponto é que o crescimento, né, da igreja sem um discipulado é ilusão. Uma igreja pode crescer numericamente, pode ter luzes, pode ter estrutura, comunicação moderna, muitos encontros, mas ainda assim ela pode estar distante do coração do Evangelho. Se o Evangelho precisa de um algo mais, né, para atrair pessoas, isso revela que deixamos de confiar no poder da própria palavra. O discipulado nos lembra que é a palavra que transforma, que confronta e que molda. Não são as estratégias que salvam, é Cristo. O terceiro ponto é que o discipulado ele forma uma mentalidade cristã, né? Sem discipulado, nós vamos formar crentes consumidores, né? Aquelas pessoas que só frequentam, mas não se envolvem. Cristãos isolados que vivem uma fé privada e superficial. Mas com o discipulado, nós criamos conversação evangélica, moldamos a cosmovisão bíblica, construímos comunhão real. Discipulado é conversar sobre o Evangelho até que ele molde a nossa mente e o nosso coração. É permitir que a verdade de Cristo transforme a forma como nós pensamos, reagimos, decidimos e vivemos. E, por fim, o discipulado ele também combate dois extremos perigosos, que são o discipulado autoritário e o discipulado inexistente. O que seria esse discipulado autoritário? Aquela questão do controle espiritual, a dominação, né? Uma hierarquia abusiva que a gente vê muito frequente, né, por aí. Jesus não dominou, Jesus lavou os pés, né? O discipulado cristão não é sobre poder. Aqui. O discipulado cristão não é sobre poder, é sobre serviço, né? O segundo extremo perigoso é o discipulado inexistente, né? Quando a gente não tem essa cultura de discipulado. Então, o cristianismo individualista, né? O eu e Deus, pode deixar que eu resolvo com Deus, né? E achar que fazer uma classe aí de 6 lições sobre isso vai resolver tudo, também é perigoso, né? Um outro extremo perigoso. Discipulado não é um curso, discipulado é uma caminhada. O discipulado verdadeiro, ele é relacionamento, ele é serviço, ele é exemplo. É a vida na vida, né? A vida compartilhada. Se queremos uma igreja saudável, precisaremos de uma cultura onde pessoas caminham com pessoas. Onde há ensino, correção, encorajamento, prestação de contas e amor. Onde o evangelho não é apenas ouvido do púlpito, mas vivido nas relações. Uma cultura de discipulado não nasce de grandes eventos. Ela nasce quando cada um decide viver e transmitir o evangelho intencionalmente. E é assim que o reino de Deus avança, discípulo por discípulo. E como é que está a nossa igreja? Né? Como é que, na perspectiva do discipulado, assim, o que é que a gente tem hoje aqui na fonte? Né? Eu coloquei aqui um gráfico, mais ou menos, assim, uma média do número de membros que a gente tem. Né? Eu coloquei ali em torno de 40 membros, contando com os adolas. Desses 40 membros, nós temos em torno de, eu contei aí, de 18, quase 20 pessoas, né, da nossa igreja estão participando, estão sendo discipulados. Certo? Nós temos em torno de, na minha cabeça eu contei 18 discipulandos. O número de discipuladores, né, é bem menor. Né? Nós temos aí menos de 10 discipuladores, em torno de 7 ou 8. Né? E não sei se vocês lembram, mas no final do ano passado foi enviado um formulário para vocês preencherem. E nesse formulário tinha uma pergunta assim: quem gostaria de participar de ser discipulado de alguma forma, né? E algumas pessoas responderam, né? E algumas dessas pessoas ainda não estão participando de nenhum discipulado, né? Então, observando esse gráfico, nós conseguimos enxergar uma realidade muito comum nas igrejas e na nossa principalmente, né? Nós temos membros, nós temos pessoas presentes, participando, frequentando,
Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que o número de discipuladores é bem menor do que o número de discipulandos, né? E, às vezes, até mesmo o número de discipulandos ainda é bem pequeno em comparação ao total de membros da igreja. Isso revela algo importante, né? Estar na igreja não significa necessariamente estar em discipulado. E estar sendo discipulado também não significa automaticamente estar discipulando alguém. Antes, talvez, nossa realidade fosse mais voltada para a participação, né? Pessoas assistindo, ouvindo, frequentando. Mas o discipulado, ele exige um passo além, né? Ele exige esse relacionamento intencional, a responsabilidade espiritual e investimento de tempo. E uma igreja saudável, ela não é medida apenas pela quantidade de membros, mas pela quantidade de pessoas que estão caminhando juntas no Evangelho, aprendendo e ensinando, sendo cuidadas e cuidando. O objetivo não é apenas ter discipulandos, o objetivo é formar discipuladores, porque uma igreja madura é aquela onde cada discípulo entende que também foi chamado para fazer outros discípulos. E aqui entra uma pergunta essencial, né? Como preparar o nosso coração para o discipulado? Primeira pergunta que a gente faz, né? Eu desejo Jesus o suficiente para que os outros queiram imitá-lo ao me observar, né? E aí vem novamente a passagem de Paulo, né? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nesse contexto aqui, muitas vezes a gente pergunta, não, eu não sei se eu vou ser um discipulador, porque eu não sei se eu imito Cristo o suficiente para ajudar outra pessoa, né? Muitas vezes a gente se sente impotente, né? A gente se sente sem competência para fazer isso, né? Porque o discipulado ele não começa com uma estrutura, ele começa com uma vida, né? Ele começa com a sua própria vida. Então, a mudança na cultura da igreja, ela começa quando nós deixamos de ser apenas membros e passamos a assumir a responsabilidade de refletir Cristo de forma visível e intencional. É assim que saímos de uma igreja com muitos frequentadores para uma igreja que efetivamente forma discípulos e discipuladores. E aí, como é que a gente pode pensar em melhorar isso, né? Pensar no discipulado na prática, né? Aquela velha pergunta, e na prática, como é que faz? Né? Como é que eu mudo isso? O que é que a gente tem que pensar? Se a gente pensar no discipulado em 5 pontos, assim, eu vou colocar aqui 5 pontos e a gente vai avaliar na perspectiva nesses 5 pontos de definição que é discipulado, a gente vai avaliar na perspectiva do discípulo, do discipulador e da própria igreja, certo? Então, se discipulado é caminhar juntos, então, primeiro, nós precisamos entender que o discipulado nunca foi pensado para acontecer sozinho. Ele tem que acontecer com outra pessoa, certo? A vida cristã não é uma corrida individual, mas uma caminhada compartilhada. A Bíblia nos mostra isso desde o início. Jesus não ensinou apenas multidões. Ele caminhou com pessoas, comeu com elas, viajou com elas, corrigiu, encorajou e formou seus discípulos no dia a dia. Por isso dizemos que o discipulado é caminhar juntos, né? Discipulado também é corrigir o rumo, porque todos nós, em algum momento, nos desviamos, nas atitudes, nas prioridades ou no coração. E Deus usa relacionamentos para nos alinhar novamente. Lá em Provérbios 27, 17 fala, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, o discipulador ele não controla, mas ele ajuda o irmão a voltar os olhos para Cristo. Discipulado é também conversar no caminho. Lá em Deuteronômio fala, né, que a gente deve falar das coisas de Deus andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Ou seja, discipulado acontece na vida comum, nas conversas simples, nas dúvidas, nas decisões do cotidiano. Mas discipulado não é só alegria, né? Discipulado também é sofrer juntos. Lá em Gálatas fala, né? Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Discipular é estar presente nas lutas, nas quedas, nas crises, nos momentos difíceis. E, finalmente, discipular é crescer junto, né? Nenhum dos dois permanece o mesmo, nem discipulador, nem discipulando. Tanto quem disciplina quanto quem é discipulado amadurece. Lá em Efésios 4:15 fala, em tudo naquele que é o cabeça, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí, assim, sabendo que discipulado é caminhar juntos, corrigir o rumo, conversar no caminho,
sofrer juntos e crescer juntos. Então, na perspectiva do discípulo, o que é que ele precisa, observar, o que é que ele precisa fazer, né? Então, ser discípulo começa, né, com a compreensão de que ninguém cresce espiritualmente sozinho, certo? Deus não projetou a vida cristã para ser vivida de forma isolada. O crescimento espiritual acontece em relacionamento, convivência e caminhada compartilhada. Precisamos de pessoas que nos encorajem, nos alertem e nos lembrem constantemente do Evangelho quando nossa fé enfraquece. O discipulado nos coloca ao lado de irmãos que caminham conosco em direção a Cristo. Ser discípulo também envolve ter um coração ensinável. Aprender implica reconhecer que ainda estamos em processo. Um coração ensinável não é aquele que sabe tudo, mas aquele que permanece disposto a ouvir, a corrigir rotas e a amadurecer. O orgulho impede o crescimento, mas a humildade abre espaço para a transformação que Deus deseja realizar em nós. O discípulo, né, ele também precisa entender que discipulado é uma formação cristã. Não se trata apenas de receber conselhos ou participar de encontros, mas de ser moldado à imagem de Cristo. O discipulado forma o caráter, ajusta prioridades e transforma atitudes. É um processo contínuo no qual aprendemos a viver o Evangelho de maneira prática, permitindo que a nossa vida reflita cada vez mais quem Jesus é. E, por fim, o discípulo precisa aprender a manejar bem a palavra de Deus. O crescimento espiritual não pode estar baseado apenas em opiniões ou experiências pessoais, mas nas Escrituras. Conhecer, compreender e aplicar corretamente a palavra é essencial para uma fé madura. Quando o discípulo aprende a buscar direção na Bíblia, ele desenvolve discernimento, firmeza espiritual, segurança para viver segundo a vontade de Deus. Querem fazer alguma observação com relação a isso? E do ponto de vista do discipulador, né? Se discipulado é caminhar juntos, corrigir o rumo, conversar no caminho, sofrer junto, crescer junto, o que é que o discipulador precisa, né, nesse contexto? Então, primeiro, um discipulador ele precisa ter compromisso e disposição, certo? Jesus foi claro lá em Lucas 9, 23, se alguém que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, o discipulado ele vai exigir presença, tempo e vai exigir prioridade, certo? O discipulador, ele também precisa entender o custo do discipulado, né? O que é esse custo do discipulado? É principalmente aquela passagem de Lucas que a gente viu, né? Que para ser discípulo você tem que amar a Deus a mais que seu pai, que a sua mãe, você tem que negar a sua cruz. Então, assim, envolve muito investimento emocional, espiritual, pessoal, né? Investimento de tempo, né? Ele tem que entender que o custo do discipulado, né? O terceiro é fazer um autoexame, né? Antes de orientar alguém, precisamos permitir que Deus trate o nosso próprio coração. Lembrem-se, para ser discipulador, primeiro você precisa ser discípulo, né? Você precisa refletir essa imagem de Cristo. Então, a gente precisa fazer um autoexame. Será que, de fato, eu estou buscando refletir a imagem de Cristo, né? Lá em 2 Coríntios fala, né, 13:5, examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. O discipulador ele não é perfeito, mas ele é alguém que vive em arrependimento constante, né? Além disso, o discipulador também precisa manejar bem a palavra de Deus, né? Lá em 2 Timóteo fala, né, que nos ensinar a apresentar-nos a Deus como obreiros aprovados que manejam corretamente a palavra da verdade. O discipulado não é baseado na opinião pessoal do discipulador, mas nas Escrituras. E, por fim, o discipulador também precisa ter cuidados pessoais, né? A gente não pode cuidar da outra pessoa se a gente negligencia a nossa própria. E aí, aqui, cuidados eu estou falando não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista físico, mental também, né? Então, o discipulador precisa desenvolver, né, esses pontos. Precisa entender, compreender bem esses pontos para poder discipular. E do ponto de vista da igreja, né? Se discipulado é caminhar juntos, corrigir o rumo, conversar no caminho, sofrer junto e crescer junto, então o que é que a igreja precisa fazer? Fazer, equipar e enviar discípulos. Já ouviram isso em algum lugar? Então, assim,
A igreja ela precisa compreender que sua missão principal não é apenas reunir pessoas, né, mas formar discípulos. A partir desse conceito, algumas responsabilidades se tornam essenciais. Então, a igreja precisa entender que o discipulado é a missão central da igreja, né? Não existe apenas para promover eventos, como eu já falei. Lá em Mateus 28, 19, fala que a gente tem que ir e fazer discípulos de todas as nações, né? A ordem não foi apenas evangelizar, a ordem foi fazer discípulos. Isso significa acompanhar, ensinar, cuidar e ajudar pessoas a crescerem espiritualmente. Uma igreja saudável mede seu sucesso não apenas pela quantidade de presentes, mas pela maturidade espiritual de seus membros. A igreja também precisa criar esses ambientes de relacionamento, não apenas reuniões. O discipulado acontece onde há proximidade. Por isso, a igreja precisa incentivar pequenos grupos, comunhão intencional e convivência cristã real. O crescimento espiritual floresce quando a fé é vivida em comunidade e não apenas assistida em um culto. A igreja também precisa desenvolver uma cultura de ensino contínuo da palavra, né? Uma igreja que discipula é uma igreja fundamentada nas Escrituras. Então, não basta motivar, tem que ensinar, né? Então, lá em Efésios 4:12, mostra que a liderança existe para aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. A igreja precisa formar cristãos bíblicos, capazes de compreender o Evangelho e viver segundo ele no cotidiano. A igreja precisa equipar membros para discipular os outros. O discipulado não pode ficar restrito à liderança. Cada cristão deve ser preparado para cuidar de alguém espiritualmente. O modelo bíblico é um modelo multiplicador. Paulo ensina em 2 Timóteo, né? O que de mim ouvistes, transmite a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar também a outros. Uma igreja madura transforma membros em discipuladores. A igreja também precisa priorizar o cuidado espiritual, não apenas a participação, né? A gente já falou aqui, eu já falei. A igreja precisa acompanhar pessoas, perceber necessidades espirituais e caminhar ao lado delas. O foco deixa de ser a presença e passa a ser a transformação. A igreja também precisa formar uma cultura de graça, correção e crescimento. E o discipulado envolve encorajamento, mas também ajuste de vida. A igreja deve ser um ambiente seguro para o arrependimento, restauração, amadurecimento espiritual, e onde há discipulado verdadeiro, há um crescimento contínuo. Então, em resumo, uma igreja comprometida com o discipulado não apenas reúne pessoas, mas ela forma discípulos. Não apenas ensina conteúdos, mas ela transforma vidas. Não apenas mantém programas, ela desenvolve relacionamentos. Não apenas cresce em número, ela cresce em maturidade. Então, eu quis trazer assim, para a gente pensar, né, nesse discipulado na prática, do ponto de vista do discípulo, do discipulador e da igreja. E aí, eu quis trazer também um testemunho, né? Nós temos um grupo de discipulado, né? Eu, Júlia e Alícia. Ele começou no ano passado, acho que foi finalzinho de outubro. Cadê a Alícia? Me lembro. Novembro, né? Em novembro. E esses nossos encontros, né? No começo, quando a gente catalogou algumas informações desse formulário, né, que foi passado no final do ano, a gente viu algumas pessoas que tinham interesse, que gostariam de participar de um discipulado, né, de serem discipuladas. E uma delas foi a Alícia e Júlia, né? E aí eu pensei, poxa, eu não estou discipulando ninguém, né? Eu sou discipulada, né, mas eu não estou discipulando ninguém. E veio aquela velha pergunta essencial, né? Será que eu estou efetivamente refletindo o caráter de Cristo a ponto de dar esse passo e começar a discipular alguém? E aí, conversando com Júlia, né? Inicialmente eu conversei com Júlia. Aí eu disse, Júlia, eu vou discipular a Júlia. Júlia está fazendo seminário, Júlia tem um tempo de igreja, né? Júlia é muito sábia em algumas colocações. Então, eu fiquei pensando, poxa, eu não sei se eu tenho essa capacidade, né? E aí eu orei, assim, pedi a Deus, porque essa era uma das áreas que eu gostaria realmente de me envolver, né? E é muito interessante que a gente começou, né? Tem algumas fotos aqui, a gente adotou um livro como base, o nome do livro é Caminhando Juntas, e as meninas colocaram que elas estavam querendo voltar a praticar atividade física, né? Eu fiz, então pronto, então
é uma coisa que eu gosto de fazer, vamos se juntar, vamos proporcionar esse momento de discipulado junto com a atividade física. Então, o único horário que a gente conseguiu encaixar, e aí vem aquela questão de se preparar para discipular, né? A gente teve que priorizar um horário, a gente escolheu uma base, né? Eu tive que me preparar também, não só porque a gente adotou um livro para dar esse start, mas porque também o livro traz um embasamento bíblico muito, muito grande, né? Então, tenho que me preparar também, porque muitas vezes, assim, surgem questões que às vezes eu não consigo responder, mas o fato de estar discipulando me permite buscar essas respostas, né? E estudar mais. E a gente teve um dia que fez 5h30 da manhã, né? A gente foi caminhar às 5h30 da manhã, nosso horário normalmente é na sexta, final de tarde, e teve um dia que eu disse, vamos fazer diferente, hoje eu estou a fim de um café. Vamos fazer um café aqui em casa? Aí as minhas discipulandas não tomam café. Eu sou discipulada por um grupo que faz cafezinho. Aí quando eu chamei, cara, fiz um café, ninguém toma café. Então, assim, houve um choque de gerações, né? Mas, enfim, tem sido um momento muito, muito agradável. Assim, a gente tem aprendido muito. E um ponto importante, assim, eu me predispus a ensinar, né? Mas é um ensinamento em que a gente aprende mais do que ensina, né? Então, assim, Deus tem trabalhado nas nossas vidas, Ele tem me ajudado a chegar a essa maturidade, né? E tem sido um encontro, assim, tem sido uma atividade que tem realmente, assim, trazido conforto para o meu coração, né? E principalmente porque tem me estimulado mais, me motivado mais a ser mais intencional no meu devocional, no meu estudo, eu tenho priorizado mais isso, né? E no meu amadurecimento como cristã também. Alicia, se você quiser também dar o seu testemunho enquanto discipulanda, né? Eu dei o meu enquanto discipuladora, mas se você quiser falar alguma coisa enquanto discipulanda, fica à vontade. É isso, né? Quando a gente tem intencionalidade, a gente busca a forma, a gente busca o horário, a gente consegue alinhar, né? Essas questões, né, para fazer acontecer. Então, acho que com a gente funcionou assim, né? Obviamente, com outro grupo pode funcionar diferente, mas a gente tem um propósito, a gente tem uma missão, né, enquanto grupo, e inclusive de trazer até mais pessoas, né, para caminhar com a gente. Tem sido realmente muito, muito gostoso, assim, participar. E eu sou aquela que fala assim, essa semana tem que ter, tá? Né? Não vou aceitar desculpa, essa semana a gente vai fazer, né? A palmatória não serve só na EBD, não, serve no discipulado também. E tem acontecido, assim, a gente tem dado continuidade, a gente tem se dedicado, se debruçado na palavra, estudado, né? E nunca aconteceu assim, da gente chegar numa reunião e dizer assim, não, eu não li, eu não vi, né? Sempre a gente teve esse compromisso, a gente assumiu esse compromisso e tem sido realmente muito bom. Se vocês aqui também têm um interesse, né, de participar de um grupo discipulado, desde que a gente saiba, né, pode falar comigo, pode falar com o Zambelli. A gente fez aquele formulário, a gente não conseguiu ainda formar todos os grupos, né, de quem manifestou interesse, mas a gente está aqui reafirmando o convite, né? Se você tem o interesse de participar de um grupo de discipulado, manifeste, assim, pode falar com a gente, né, com alguma liderança da igreja, que a gente pode proporcionar esses encontros. E aí, assim, como conclusão, né, desse assunto, discipulado é a resposta de gratidão, né? O discipulado ele não é um meio de salvação, ele não é uma tentativa de merecer o amor de Deus, né? Quem salva é Cristo, somente Cristo. Nós somos alcançados pela graça, perdoados pela cruz e reconciliados por aquilo que Jesus já fez. Por isso, discipular não nasce da obrigação, ele nasce da gratidão. Discipular é viver dizendo com a própria vida, obrigado, Senhor, pela cruz. Seguimos Jesus e ajudamos os outros a segui-lo porque fomos profundamente amados primeiros. Quem decide seguir Jesus, inevitavelmente vai passar a influenciar vidas. E aí, eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente refletir, né? Nesse sentido. Então, antes de encerrar, né, eu queria refletir no que a gente estudou, né, e trazendo essas perguntas. Eu estou realmente seguindo Jesus? Né? Alguém poderia
aprender o Evangelho observando a minha vida? Eu estou ajudando pessoas a seguirem Jesus ou estou apenas frequentando os cultos? Minha igreja está apenas mantendo estruturas ou está formando discípulos? O discipulado ele começa quando deixamos de ser apenas ouvintes e passamos a viver como imitadores de Cristo. Que a nossa oração seja: Senhor, faz de mim alguém que segue Jesus e que ajuda os outros a segui-lo também. Eu coloquei aqui algumas sugestões de material, né, que foram os materiais que eu usei como referência, né, se vocês quiserem complementar o conteúdo. Tem esse livro de John MacArthur, que é Pense Biblicamente. Eu não li todo, né, mas eu usei os primeiros capítulos. Esse livro é muito bom, porque ele, pelo menos nos primeiros capítulos, ele fala como você transformar a sua cosmovisão em uma cosmovisão cristã, né, para tratar de assuntos específicos. Então, inicialmente, quando eu estava falando de ensino, e eu usei, inclusive, num dos nossos encontros de discipulado, para a gente entender a soberania das Escrituras, a questão da cosmovisão, né, criar uma cosmovisão bíblica para situações específicas. Então, esse livro é muito bom nesse sentido. Um outro livro, que é o de Jonas Madureira, que é O Custo do Discipulado. Esse livro também é muito bom, eu já comecei a ler já no final, quando eu já tinha até preparado a aula. Ele traz uma perspectiva um pouco mais direcionada do ponto de vista do discípulo, né? Então, qual o custo do discipulado, olhando a formação para ser discípulo, né? Como seguir a Cristo. E ele é muito bom, um livro muito bom também. E tem 2 livros que são mais direcionados para o Ministério de Mulheres, que é o Discipulado na Prática, de Renata Gandolfo, e esse que a gente está usando no nosso grupo de discipulado, que é o Caminhando Juntas, que também ele é um pouco mais específico para o público feminino, mas traz muitas ideias e muitas... eu também captei vários conteúdos dele para montar a aula. Então, são livros que vale a pena a gente complementar o conteúdo com essas indicações, certo? É isso. Alguém tem uma pergunta? Desculpa. Quer falar alguma coisa, Zambelli? Não, ele está bem... Ele é um compêndio, na verdade, de várias palestras de mulheres que falam, né, para o Ministério de Mulheres. E elas trazem muito conteúdo assim, com relação ao serviço, com relação a você se sentir capaz de ensinar, por exemplo, para você desenvolver a habilidade de ensinar, de aconselhar, né? Então, é ele que a gente está utilizando no nosso discipulado. É um livro muito bom mesmo. Assim. Ele é específico para o Ministério de Mulheres, mas a gente consegue trazer conteúdos mais gerais. Senhor, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estudar, de aprender e de repassar, Senhor, aquilo que o Senhor tem me dado, tem me ensinado. Obrigada pelo meu grupo de discipulado, que tem crescido, que tem amadurecido. E eu te peço, Senhor, para que novos grupos sejam formados, Senhor, que o Senhor possa encorajar, Senhor, as pessoas, que o Senhor possa encorajar essa igreja, Senhor, a criar essa cultura, Pai. Em nome de Jesus, nos leva para casa em paz e que no culto de mais tarde nós também tenhamos a oportunidade de aprender mais de Ti, de Te adorar e de Te louvar, Senhor, em nome de Jesus. Amém.